Homem-Aranha, Um Novo Dia veio de forma magistral adaptando o amigão da vizinhança. E por trás da máscara, dos efeitos e das cenas de ação, o filme traz uma reflexão sobre o preço de esquecer quem nós somos. Olá, eu me chamo Rafael Bottigelli e esse é o canal Histórias e Valores, um canal dedicado a explorar grandes obras como filmes, livros ou animações e extrair delas o que elas têm de melhor, suas mensagens e seus valores. Alguns anos após o último filme, nosso herói se vê solitário e isolado quando todos esqueceram quem ele é, inclusive MJ e o Ned, as pessoas mais importantes de sua vida. E, como decorrência disso, temos nesse filme um grande amadurecimento do Peter Parker e ainda mais do nosso herói, o Homem-Aranha. O herói se tornou um verdadeiro ícone em Nova York, salvando vidas, combatendo criminosos, derrotando os mais diversos vilões e recebendo a famosa chave da cidade. A polícia, nessa história, ela é um agente secundário, porque os jornais nos relatam que a criminalidade vem decaindo como efeito do trabalho do Homem-Aranha. E o filme começa com um ponto muito positivo. Ele nos entrega a maior e melhor Nova York dos filmes de herói, perfeita para o nosso amigo Aranha. É uma cidade repleta de pessoas, de prédios, muitas cores, muita dinâmica, muita vida, e isso exige uma maestria, uma aptidão e um domínio das habilidades do Homem-Aranha, tanto para salvar pessoas, o que nós vemos em diversas cenas, e também para combater ali criminosos e vilões. Vemos também ali uma ampla galeria de vilões de segundo grau do Homem-Aranha, alguns embates muito interessantes e bem produzidos com o Escorpião, e temos um uniforme que é magnífico, bonito, cores vivas, muito bem produzido, nota 10 para esse uniforme. E o filme também acerta em cheio nas cenas de ação, no uso da teia nos combates e no famoso web swing, né? O balançar de teias do Homem-Aranha, que nessa adaptação ficou muito vivo, muito dinâmico, lembrando bastante ali os desenhos e os jogos do Homem-Aranha. E enquanto temos um Homem-Aranha digno dos quadrinhos, com uma personalidade muito bem desenvolvida, misturando o seu lado brincalhão com o seu lado responsável de herói que salva vidas e derrota vilões, temos aqui um Peter Parker completamente quebrado. O Peter nesse filme começa a enfrentar transformações que vêm dos seus poderes de aranha e que prometem a ele a perda da sua humanidade e a transformação num possível monstro, sendo um reflexo da solidão e do isolamento do herói que perdeu a sua identidade como Peter Parker, porque ninguém mais sabia quem ele era e ele não tinha com quem mais conviver, e passou a ter uma imersão completa no herói, no Homem-Aranha, esquecendo o seu lado humano, o seu lado Peter. Então isso aqui já faz parte do grande acerto desse filme. Nós vemos que o herói passou por um grande amadurecimento, não só no que a gente está assistindo, mas na história que acontece entre o filme anterior e esse de agora, nos relatos que o filme mostra dele enfrentando aqueles vilões, dele salvando outras pessoas, ajudando a polícia. E nós temos aqui um Homem-Aranha que investiga por conta própria, busca soluções, enfrenta seus desafios. Ele não tem ali um mentor que precisa dizer a ele o que fazer, o que não fazer. Não tem o Tony Stark, não tem o Doutor Estranho e nem sequer o Ned, né, que virou o nerd da cadeira dele. Então o herói amadureceu para se tornar capaz de resolver as coisas, capaz de lidar com os desafios. E isso traz pra gente a personalidade real do Homem-Aranha, que é o que sentíamos falta nos filmes anteriores, conecta com quem ele é e torna o filme muito mais profundo, o filme muito mais interessante, mais denso. Então, na minha opinião, o Homem-Aranha tá uma adaptação incrível, forte, inteligente, colorido, animado, tudo que a gente pode esperar ali do herói está muito bem presente. E sobre o Peter Parker do Tom Holland, eu também senti um amadurecimento. O filme mostra ele já com uma aparência mais velha, uma cara mais de homem, mais maduro, com aquele isolamento, lidando com seus desafios pessoais por conta própria, mas ainda me incomoda muito o fato de que se passaram anos desde o último filme, quando ele ia para a faculdade, e de lá para cá ele continua perseguindo o Ned, perseguindo a MJ. Então, assim, ele não supera esse evento. Ele carrega essa dor e não supera. E para mim, isso é um ponto negativo, de certa forma, na jornada. Porque você tem a sensação de que o herói não foi capaz de processar aquelas informações e começar uma nova vida. Isso acontece em partes porque a Marvel decidiu criar esses dois personagens, do Ned e da MJ, e inserir eles na história do Homem-Aranha e fazer com que eles sejam parte do
ambiente, do contexto do Homem-Aranha. Então, ela não vai remover esses personagens e ela sempre dá um jeito de trazer eles de volta. Então, ele nunca vai deixar de depender deles, ainda que num nível agora mais equilibrado, num ponto mais emocional, num ponto mais de amizade, num ponto onde faz mais sentido o seu relacionamento. Aproveitando o gancho de Ned e MJ, nós temos aqui uma MJ muito melhor do que nos filmes anteriores. Então, ela não vem, como nos antigos, com aquela cara de desabrigada, feia, soltando do nada uma frase lacradora e fazendo embate ali com outros personagens presentes, seja como Homem-Aranha, Doutor Estranho no filme anterior. Aqui nesse filme, eles conseguiram colocar a Zendaya de uma forma muito melhor. A aparência dela tá de uma mulher mais madura, tá com cabelos longos, tá com uma aparência muito mais bonita e a personalidade dela contribui muito. Ela já não tem aquela sensação de embate, aquela cara de desleixo e vira uma personagem muito mais real e mais humana. Então você consegue assistir ela junto das cenas com o Homem-Aranha de uma forma que é até agradável de ver. Porque dentro desse contexto ela faz parte do ambiente, ela faz parte da história dele. Quando esse personagem secundário, que é importante para a trajetória dele, é bem colocado, funciona. Não gera aquele desconforto, aquele desagrado, não gera aquela mesmice dos filmes anteriores, onde a gente tinha ali uma MJ que realmente não se encaixava nada com a história e era um personagem estranho. Claro, ela não é Mary Jane, não é Gwen Stacy, não é o par real do Homem-Aranha, mas nesse filme a presença dela, a participação dela foi muito mais inteligente. Ela não veio com uma solução mágica do nada, aquela típica coisa Mary Sue que a gente tem. Então até quando ela ajuda o Homem-Aranha com alguma parte intelectual, é uma ajuda sincera, algo que faz sentido, uma reflexão, uma ideia ali, e aquilo ajuda a resolver o problema que ele estava tendo. Então, na minha percepção, foi bem executado, colocaram a atriz para ser uma personagem muito mais agradável de se assistir. E encerrando esse quadro Peter Parker, nós temos aqui faltou o trabalho de fotógrafo. Então, o cara mora num sótão de um prédio, ele tem tecnologia de alta ponta, com uma IA que fala, costura a roupa dele, sei lá com que tipo de material, eu não sei como ele paga por qualquer coisa na vida dele. Então faltou essa parte ali do trabalho de fotógrafo e de trazer essa dinâmica de pagar contas que o Homem-Aranha tem, né? Então, que é algo que aprofunda o personagem, também gera uma conexão com a gente, né? Uma experiência de vida real ali. Infelizmente não tem isso, mas não é algo que estraga o filme. Tomara que possa aparecer futuramente. Em relação aos personagens secundários, o filme equilibra muito bem, traz de forma muito inteligente. A Helena funcionou ali com um tom cômico dentro da cena, uma coisa bem quadrinho, bem Homem-Aranha mesmo, assim, zoeira. O Hulk bestial ali funcionou demais, monstro mesmo, a cena foi bem feita, ficou muito interessante. E a gente não teve ali um Bruce Banner que ocupa espaço na trama, ou que serve como mentor, é uma passagem rápida, e tivemos uma dinâmica muito bem feita com o Frank Castle, que é o Justiceiro, que assim, inexplicavelmente, ficou incrível. Em relação ao Hulk, a cena de luta deles foi muito bem feita, muito interessante, o uso das teias, a forma que o Homem-Aranha luta com ele é muito legal, mas eu gostaria que a cena trouxesse ali ele com aqueles poderes desenvolvidos. Quando ele começa a perder ali aquele controle, fica um pouco mais agressivo, mais forte. Isso daria uma dinâmica de batalha interessante, talvez fortalecendo o Homem-Aranha para poder enfrentar o Hulk ali com um impacto maior da parte dele. Mas, de qualquer maneira, funcionou bem. Eu só achei que o filme acabou ali repetindo 2 vezes o famoso discurso no Jutsu. Então, ele basicamente vira, eu sou o Peter, e aí o Hulk começa a acordar. Não achei que ficou ruim, foi funcional, eu acho que tem uma dinâmica interessante dentro do contexto. Ele se expor ali no momento que assim, cara, não tem mais o que fazer, então achei legal. Mas é porque lá no final do filme, de alguma forma, ele volta também a fazer discurso quando chega na Jean Grey. Então tem essa repetição, mas também não estraga o filme. Porém, acontece ali um pouquinho de discurso no Jutsu. Sobre o Justiceiro, como eu falei, ficou incrível, a dinâmica deles ficou muito boa, ficou muito divertida. Eu só tive um estranhamento considerável pelo fato de que é um Justiceiro que parece que tem um estado emocional muito positivo, sendo aquele homem cheio de traumas e de violência que sabemos que ele é, um cara agressivo. Nesse filme ali, ele vira um brother muito
engraçado, muito cômico que interage com o Homem-Aranha. Me causou um estranhamento, mas não é um problema e funciona muito bem no filme. E sobre a Jean Grey, não tem muito o que dizer, foi uma atuação sensacional, explorou um pouco da história dela, o que acaba dividindo um pouco o tempo de tela com o Homem-Aranha para explorar ela. Ela vira uma segunda protagonista, mas o filme equilibra bem isso, você não sente que ele perde o protagonismo do Homem-Aranha, que ele tenta tirar, ainda que ocupe um certo espaço na trama. E para mim, a questão da Jean Grey causa um pequeno problema nesse filme. Ela não é uma vilã. Por mais que o Homem-Aranha tá procurando, tá indo atrás dela, você lê lá no início do filme, pô, Jean Grey, você sabe que ela não é vilã, que ela não é um personagem do mal, então tem o suspense, a busca, mas ela não é um inimigo do Homem-Aranha. Então a gente acompanha essa jornada e a gente não tem aquele oponente do Homem-Aranha, aquele vilão maléfico que vai causar dor, vai causar pesar, aquele típico vilão do Homem-Aranha que ele tem que enfrentar no final, que ele tem que se sacrificar, que ele tem que fazer o seu esforço para derrotar ali o vilão. Infelizmente isso não tem e para mim ele acaba ficando fraco nesse sentido. O filme anterior trouxe muito bem os vilões, mas em especial o Duende Verde, que ali com poucas cenas torna o filme grandioso, traz peso na história e aqui a gente não tem essa presença de um grande vilão. E aqui o filme traz duas mensagens muito positivas, eu gostei delas, elas funcionam muito bem para a vida real, funcionam para a sociedade que a gente está vivendo hoje. E uma delas acontece ali, quando quando a Jean Grey está ali na cabeça do Peter e ela vê uma conversa dele com a tia May. Então ela fala ali para a menina que ela é diferente, mas que ela é quem ela é. Então essa diferença e essa pessoa que ela é, muitos não vão gostar, muitos podem ter medo, podem odiar, mas ao mesmo tempo é o que faz com que as pessoas que gostam e que amam você, gostem e amem você, porque você é quem você é. E isso se concretiza de uma forma muito bonita quando o Peter se dispõe a ajudar ela e fala, você não está sozinho, eu estou com você, e ele se sacrifica, entra na frente do tiro para proteger a Jean Grey. E ao mesmo tempo ela retribui auxiliando ele a sobreviver ao tiro depois. E o filme traz uma outra mensagem que é muito pertinente ao que vivemos atualmente. Estamos numa época de muita tecnologia, onde muita coisa é feita à distância, os contatos são feitos pelo celular e muitas vezes a gente acaba ficando numa imersão profunda na tecnologia, no trabalho e acaba se distanciando do convívio social, da presença de pessoas que a gente gosta e se afastando de quem nós somos, porque esse convívio, essa interação faz parte do nosso dia a dia, é importante para a gente manifestar aquilo que a gente carrega, o que a gente pensa, quem a gente é. E isso vai criando um tipo de estresse, de desconforto e desconexão que faz a gente se perder de quem nós somos. Bagunça, de certa forma, a identidade. E é algo que afeta o nosso bem-estar, a nossa felicidade no dia a dia. Então, o Homem-Aranha, ele quase se torna um monstro-aranha porque ele abandonou completamente a vida de Peter Parker. Ele abandonou o convívio social, ele abandonou as interações, ele ficou completamente isolado. Mas ele adquire ainda mais força com seus poderes na hora que ele reconhece o ser integral que ele é. O eu-aranha e o eu-humano, o Peter Parker e o Homem-Aranha, o herói e a pessoa comum. E se você prestar atenção, essa é a história e a vida de cada um. Um equilíbrio entre o aspecto mais simples, mais humano, o convívio e a interação com as pessoas e aquele aspecto que exige maior amadurecimento, maiores responsabilidades e desafios. Quando a gente une isso e coloca em equilíbrio, nós temos ali uma pessoa integral, uma pessoa que vive as duas dinâmicas humanas de forma única. O filme acerta muito nessas mensagens, mas ele toma uma decisão de roteiro que acaba estragando os acontecimentos do filme anterior e, em partes, o que seria a jornada de amadurecimento do Homem-Aranha. O filme, de novo, faz o Ned e a MJ descobrirem sobre a identidade do Peter. O que é muito bonito de assistir, porque a gente se conecta com o personagem e com a jornada dele, de como aquilo é importante na sua caminhada, mas que coloca ele de volta no ponto inicial, que é a dependência dele desses personagens, é a incapacidade de amadurecer sem eles e ter uma nova vida. Homem-Aranha Um Novo Dia capricha demais em adaptar os quadrinhos e os desenhos do Cabeça de Teia. Traz finalmente pra gente um filme que a gente sente
que é do Homem-Aranha, e não um filme dentro do universo Marvel. Traz uma cidade viva, lutas incríveis, efeitos e trilha sonora que se encaixam perfeitamente na história e no personagem, e uma mensagem digna do tamanho do nosso herói. É uma grande adaptação, ainda que para mim não vença o filme 1 e 2 do Tobey Maguire, que consegue, de certa forma, através da direção e do roteiro, comunicar as mensagens do Homem-Aranha com grandeza e sutileza ao mesmo tempo. E por isso eu dou nota 8,5 para esse grande e merecido sucesso do nosso querido Homem-Aranha. Comenta aqui sua visão sobre o filme, se você concorda ou discorda de algum ponto, deixa o seu like, compartilha e se inscreve para não perder mais nenhum vídeo do canal.